Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Sistemas de Informática Aplicada à Saúde. Hoje trataremos do assunto Prontuário Eletrônico do Paciente. Tópicos a serem abordados nessa aula. O que é Sistema de Informação, aplicações da saúde e cuidados com o paciente. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender o que é um prontuário eletrônico do paciente, PEP, compreender a necessidade do uso dos prontuários eletrônicos, identificar sistemas de prontuários eletrônicos de paciente. O que é o modelo do prontuário? O prontuário eletrônico do paciente é onde estão as informações de toda a vida clínica do paciente. No começo, o que você tem? Quando a criança nasce, ela tem lá a carteirinha de vacinação. Então lá constam todas as vacinas. No prontuário do paciente, essas vacinas também devem ser incorporadas. Muitas vezes as pessoas não se preocupam, perdem as carteirinhas de vacinação. E uma coisa importante, se você perdeu a carteirinha de vacinação e você for até um posto de saúde, você vai ter que tomar todas as vacinas novamente. Preste bastante atenção e é um documento muito importante. Elas estão passando por modificações e essas carteirinhas também serão digitais, para evitar esse problema de você perder a sua carteirinha e depois, na hora que você vai passar essas informações para o modelo de prontuário, você ter a necessidade de tomar as vacinas novamente. Isso aconteceu comigo. Tá? Tive que tomar várias vacinas, porque eu perdi a minha carteirinha, né? E tomei vacina de poliomielite, sarampo, todas que vocês podem imaginar. Mas tomar mais do que uma vez a vacina não faz mal. Podem ficar tranquilos. Então, vamos falar agora dos modelos dos prontuários antigamente. Como que era o modelo? Era tudo no papel. Então você tinha uma ficha, que era a primeira, na primeira folha tinha o nome do paciente, o local da onde ele estava sendo feito o atendimento e informações como data de nascimento, idade, peso e altura. E ali o pessoal ia escrevendo, ia descrevendo o que estava acontecendo com o paciente. Então fez atendimento médico, fez isso. Imagina isso daí com uma pessoa que está 20 anos passando no hospital. Imagina a quantidade. Então eram pastas enormes, ainda são pastas em alguns locais, enormes, com um monte de folha dentro. Então era o prontuário em papel. E aí você tem um sério problema do prontuário em papel. Você tem que arquivar essas informações. E o que acontecia? Se eu arquivar errado a informação, a maneira mais comum de você fazer, de arquivar uma informação, é em ordem alfabética. Então, eu ia lá e não encontrava o seu prontuário. O que acontecia? O pessoal abria um novo. Então, você poderia ter 2, 3 prontuários no mesmo lugar, em papel. Então, olha o problema. Se eu não localizei o seu prontuário, eu teria que pedir, talvez, todos os seus exames novamente. Outro local, guardar papel, eu preciso de salas específicas com controle de temperatura, controle de umidade, para evitar que eles sejam deteriorados. Tá? Inclusive comidos por traça, né? Então, olha o problema de você ter isso no papel. Então, o prontuário do papel, ele serve como base, ele foi muito utilizado, ainda é um pouco utilizado, mas ele serve de base para os dados do prontuário eletrônico. Então, quando a gente pensa em um prontuário eletrônico, nós estamos pensando que eu vou pegar tudo que está naquele papel e vou passar para os sistemas de informação cuidar. Olha que importante, olha a importância de você conhecer sistemas de informação. Olha a importância dos sistemas de informação na área médica, para você ver como você deve se dedicar muito a essa disciplina. Como que é feito o prontuário eletrônico do paciente? O modelo não é padrão. Então, quando é no papel, cada clínica poderia fazer de um jeito. Imagina se eu precisar, porque será que todos pesavam as pessoas para colocar? No começo, quando é no papel, no início é bacana. É igual você faz no seu caderno. No começo a letrinha está bonita. A hora que vai chegando para o final da aula, a sua letrinha vai ficando um pouquinho mais feia quando você escreve. Né? Quando você está digitando, você também come algumas palavras, né? VC, que é você, mas isso é uma coisa que
Você vai entender. Imagina se outra pessoa tiver que ter acesso a essas informações e não entender e ligar para você. Mas o que é VC? O que é TA? O que é isso? Então, tem que ser uma coisa clara, porque o prontuário eletrônico, ele é de acesso e de apoio à área médica. E outra coisa, o prontuário eletrônico, ele não pode ser disponibilizado para qualquer pessoa, como nós já dissemos e como verificaremos depois na parte de segurança. Então, a ideia principal, quando se fala em criar um prontuário eletrônico do paciente, é integrar todas essas informações. E onde que vão ficar essas informações? Dentro de um banco de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados é um local onde eu vou ter um monte de informação e eu consigo interagir com elas. Então eu tenho lá o nome, endereço, peso, idade, cor do cabelo, eu tenho lá remédios que foram tomados, cirurgias que foram feitas, eu vou ter vacinas que foram tomadas, medicamentos que foram receitados. Então ali eu tenho todas as informações de forma padronizada. Isso é um prontuário eletrônico do paciente. E como nós já vimos anteriormente, eu tenho os usuários que vão ter acesso. E esses usuários, eles vão ter um determinado nível de acesso que permite que ele veja algumas informações. Outra coisa importante é a interação. Interação paciente-médico. O que é interação paciente-médico? O paciente também tem acesso ao prontuário, porque ele é o dono das informações. O médico tem acesso também a esse prontuário. Então ali fica muito mais fácil. Pô, mas que remédio que ele tinha passado? Aí você entra lá e olha. O que aconteceu, mas... inclusive uma outra coisa que está sendo colocada nos prontuários, isso é para validação, né? Através de uma coisa chamada certificação digital, é a possibilidade de todos os atestados médicos necessários já fazerem parte do prontuário. E depois, no futuro, integrar com as empresas. Então eu não vou mais levar lá o papel para a empresa. A empresa vai ter um acesso e vai validar o meu atestado, sem a necessidade de circular papel. Nós estamos na época de diminuir a quantidade de papéis. Então, porque o papel, ele requer processos, tá, com árvores. Então, hoje em dia, quanto menor o número de papel utilizado, melhor. Isso, inclusive, são regras para as instituições. Eu deixo para vocês aqui no Saiba Mais uma dica de leitura e um vídeo. Essa dica de leitura, o que é prontuário eletrônico do cidadão? Ele é bem interessante. Dá uma olhada que ele explica detalhadamente como é feito o prontuário. E esse vídeo, ele mostra como está sendo feita a informatização do SUS, né? O que você já tem de coisas que são utilizadas ligadas à área de sistemas de informação na área da saúde. Chegamos ao final de mais uma videoaula de prontuário eletrônico do paciente. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula.